Boa noite a todos. Mais uma vez vamos dar início ao estudo das segundas-feiras do Grupo Espírita Paz e Luz, dando continuidade com muita alegria em nossos corações, encerrando mais um estudo, mais um livro, o livro Boa Nova. Hoje é o último capítulo, um capítulo fantástico, maravilhoso. Como sempre eu digo, esses livros do Chico, de capítulos, Emmanuel, ele sempre tem um motivo, né? Do primeiro ao último capítulo. E eu acho que para nós falarmos de Maria, por respeito, nós temos que ler os 28 capítulos, 29 capítulos, né? A aula de hoje, o estudo de hoje é diferente. Nós vamos descobrir algumas coisas que nenhum livro sacro, outro livro sacro nos falou sobre Maria. Descobertas assim através do Chico que são assim fantásticas, maravilhosas. Eu acho que vai enriquecer muito os nossos corações, as nossas mentes e o nosso aprendizado. Como a aula é um pouquinho mais longa, eu vou buscar correr um pouquinho, tá? Porque eu tenho 40 minutos somente. Bem? Então eu vou primeiramente aqui compartilhar a tela com vocês para fazermos a nossa prece, né? Muito bem. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais uma vez estarmos aqui todos reunidos em momentos de paz e luz. Pedimos apenas, Senhor, as suas bênçãos, a sua proteção. Nós temos muito a agradecer. Pedimos também permissão para podermos dar início a mais um trabalho do Grupo Espírita Paz e Luz. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, se tiver algum problema com o áudio, com o vídeo, por gentileza, podem se comunicar aqui no chat, tá bom? Ou mandar uma mensagem, fiquem à vontade, tá? Então vamos dar início aqui. 29ª aula, Maria de Nazaré. Bom. Humberto de Campos nos diz o seguinte, isso lá no momento do Calvário, lá na cruz. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com um pensamento ansioso, torturado, olhos fixos ao madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava o filho bem amado, na hora extrema. Imaginem vocês, um coração de mãe vendo um filho sendo torturado, um filho bom que nunca fez nada de mal a ninguém, pelo contrário, só ajudou as pessoas. O que ele estava recebendo ali? Dor, né? Solidão, agressão, né? Então, traição. E eu acho que no coração de mãe, nos olhos de mãe, você sempre observa a criança, né, que você cuidou, como diz aqui Humberto de Campos, né? Ela regredia ao passado, em amarguradas recordações. No entanto, ela se perguntava que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Ela não conseguia entender até aquele momento o porquê de tudo aquilo. Por que estavam matando o seu filho amado? Aquele que veio ao mundo e dividiu o nosso mundo em duas eras, antes dele e depois dele. Por isso que eu digo, gente, nós não podemos jamais querer agradar a todos. Cristo
que foi o Cristo. Olha só o que fizeram com ele, o que fizeram o coração de uma mãe sentir. Então, não sejamos orgulhosos ao ponto de querermos agradar a tudo e a todos dentro daquilo que nós fazemos, né? Temos que ter a humildade. Humildade, assim como Cristo teve para com todos aqueles que agiram dessa forma com ele, né? Aí Humberto diz assim: uma voz amiga lhe falava ao Espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis, contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. E essa pergunta nós fazemos para nós. Nós, perante os momentos difíceis de nossas vidas, nós estamos fazendo-nos escravos da vontade do Senhor? Será que nós estamos compreendendo o porquê do sofrimento de nossas vidas? Será que nós estamos compreendendo a bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os sofredores, felizes os que sofrem? Será que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita que é salutar o sofrer? Que nós temos que aprender que o grande problema, que a verdadeira desgraça, né, e tristeza das nossas vidas, não está na coisa em si, naquilo que acontece, mas sim nas consequências daquilo que está acontecendo. Se Jesus não passasse por aquilo, hoje nós não estaríamos onde nós estamos, né? Cristo talvez não fosse o Cristo que nós conhecemos hoje. Então, às vezes, quando acontece algo muito ruim na nossa vida, a gente fala: nossa, que desgraça. Às vezes, aquilo é o prelúdio de que algo bom vai acontecer. Por vezes, às vezes, coisas boas acontecem, a gente feliz numa festa, e aquilo é motivo para a tristeza, né? Então, estamos felizes numa festa, alguém bebe e de repente sai dali e bate o carro. Então, aquela festa, aquela alegria se transformou numa verdadeira desgraça. Então, não é a coisa em si que acontece em nossas vidas, mas as consequências daquilo. Então, o sofrimento, que é algo triste em nossas vidas, como era triste, foi triste para Maria ver o seu filho daquela forma, né? No futuro, ela iria reconhecer a necessidade e os fatos bons e positivos que adviram daquilo que aconteceu com Jesus. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. Nós temos que ser mais resignados perante tudo aquilo que acontece em nossas vidas, né? Então, de alma angustiada, ela notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Era praticamente, não tinha como narrar o sofrimento de Jesus. Muitas pessoas acham que ele tomou umas chicotadas, colocaram um espinhozinho na sua cabeça. Não. A tortura sofrida por Jesus, na realidade, foi a pior tortura que um ser humano já passou na face dessa terra que nós hoje conhecemos. Podem ter certeza disso. Bom, na realidade, naquele momento, reparou que alguém lhe pousara nas mãos de leve sobre os seus ombros. Então era João, né? Filho de Zebedeu, que lhe estendia os braços amorosos. Ela estava sozinha naquele momento, junto de Maria Madalena, né? Eram as duas. Aí apareceu quem? João, porque todos os outros tinham fugido, estavam com medo, né? Então ali apareceu João, que colocou as mãos nos seus ombros, né? Oferecendo-lhe um pouco de amparo. Então foi aí que a fronte do divino Jesus, né, supliciado, se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento, João e Maria. Jesus movimentou a cabeça e Maria se apercebeu daquilo lá, daquele movimento de Jesus, e que Jesus queria falar-lhe alguma coisa. E ela disse assim: meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir em aflição,
frente à serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. Então Jesus, né, apesar de todo o sofrimento, toda a dor, né, ele tinha uma serenidade ainda no olhar. E ela esperou que Jesus lhe falasse alguma coisa, algumas palavras. Então, ele diz assim: Mãe, eis aí o teu filho. E, dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, a João, disse: Filho, eis aí a tua mãe. O que significa isso? Que ensinamento que Jesus está nos passando? Sem dúvida que é um ensinamento para toda a humanidade. Humberto de Campos, de uma forma inteligente e resumida, nos vai dar a explicação dessas palavras de Cristo, palavras do Evangelho. Quando ele diz: Mãe, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Como isso, se João não era filho de Maria? Então, Humberto de Campos nos diz o seguinte: o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra, do seu trabalho. Que todos tinham que se ver no mundo como sendo irmãos, como sendo filhos de Maria, né? Se Maria era mãe de Cristo e Cristo é nosso irmão, filho de Deus, Maria também é o quê? Nossa mãe. Então Jesus estava passando a lição, né, que nós compreendemos hoje, há 2020 anos atrás. Humberto diz assim: ele mostrou que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, mas para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores, consagrados a uma solidariedade claudicante. O que ele quer dizer aqui? Ele está falando da verdadeira família, que é a família universal. Que muitos de nós ainda, através do nosso egoísmo, achamos que a nossa família são somente aqueles que moram dentro do nosso lar, né? Existem muitos ainda que consideram e tratam bem e cuidam somente o quê? Da sua casa, do seu sítio, e se fecham naquele círculo, esquecendo que, enquanto ainda um cidadão do outro lado do mundo pode criar ou soltar um vírus, nós também somos responsáveis por ele, porque é nosso irmão. Enquanto um cidadão pega um avião e joga num prédio lá nos Estados Unidos, nós também somos responsáveis por isso, porque pertencemos à mesma família, né? André Luiz, Emmanuel, quantas vezes eles não falam que a verdadeira religião do futuro, a religião do futuro, é a religião da inteligência e do amor. Porque nesse momento a fraternidade vai reinar por todo o mundo, como é dito aqui por Humberto de Campos, né? Não vai mais existir egoísmo, ninguém vai mais passar necessidade. Eu que sou de Pinda, você que é de São Paulo, você que está nos Estados Unidos, se um dia você passar mal e tiver a necessidade de alguém, todos aqueles da sua cidade vão até você, cuidar de você, assim como qualquer um de sua cidade que passar mal e necessitar de você, ali estará e nunca estará só. Essa é a verdadeira fraternidade, que um dia a Terra irá atingir. Será que esse vírus está nos ensinando alguma coisa? Sim, com certeza. Muitos estão aprendendo, mas muitos estão se tornando ainda mais egoístas, né? Então, após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se. Acho que eu pulei alguma coisinha aqui, só um minuto. Aqui. Para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Então, depois daquela situação da cruz, os discípulos se dispersaram. Muitos foram para outros lugares, né? E Maria, né? Maria foi para Betaneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam, né? Com especial carinho, esperando Maria após a morte de Jesus.
E a esse tempo, João, né, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Betaneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Na realidade, ele havia ganho uma casa, né, no alto de uma montanha, daí ele via o mar, né, um lugar bonito. E ele convidou Maria para ir morar com ele, para eles poderem dar continuidade ao trabalho que Jesus estava fazendo. Um trabalho de amparo, de auxílio, de ajuda, de conversa, né? Enquanto ele permaneceria na cidade, né, pregando, orientando, Maria ficaria na casa, né? Ficaria na casa e ali ela receberia todos aqueles que necessitavam de um pouco de amparo, de uma palavra, né? Então ali ficou conhecido como a casa do caminho, né? Muito bem. Então João convidou-a para que em Éfeso, que era onde era a sua casa, andassem ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto que receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho, assim como Cristo a solicitou, né? Cristo solicitou para os dois: eis aqui o seu filho, eis aqui a sua mãe. E assim foi, e assim eles o fizeram. E Maria aceitou, né? Humberto de Campos, Maria aceitou alegremente, né? Bom, a casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Até hoje nós conhecemos, né, Maria como a Santíssima, né? Então, naquele momento, muitos ficaram sabendo que ali estava a mãe do Cristo, João, que era um dos seus discípulos, e as pessoas, quando sofriam, ao invés de procurar os seus discípulos naquele local, procuravam quem? Procuravam a mãe de Jesus, para receber um pouco de amparo, uma palavra amiga, né? E como que isso começou? Olha que interessante. O fato tiver origem em certa ocasião quando um miserável leproso, olha só, depois de aliviado em suas chagas, lhe beijou as mãos, né, de Maria, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. Então, essa palavra, a Santíssima, nós devemos a quem? Ao miserável leproso, como nos diz Humberto de Campos. Por isso que nós temos que ser humildes perante todos aqueles que estão ao nosso lado, porque existem muitas pessoas que passam, né, por esse mundo sem serem notadas pelo mundo, mas são notadas por Deus. E isso é importante também, né? Bom, a tradição criou raízes em todos os espíritos, né? Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? Bom, e João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo, para balsamizar os sofrimentos da criatura. João estava elogiando Maria por ter dado a luz a Jesus, né? Se não fosse por ela, Jesus não teria chego, né, até o nosso mundo. Ele diz assim: a tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? Quer dizer, as pessoas estavam procurando Maria para receberem uma palavra de aconchego. Era nada mais, nada menos do que a mãe de Jesus, né? Muito bem. O que acontecia ali? Muitos diziam: minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Isso é um dos exemplos, né? Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Só o olhar já curava, né? E ela dizia assim: isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Olha que palavras inteligentes, amorosas, né? Isso também passa. Tantos momentos bons como os momentos ruins. Isso me lembra Chico, né? Uma vez, que ele estava cansado, estava assim, recebia muitos golpes, né? Naquela época, o próprio espiritismo. Ele estava triste. Aí ele fala assim para Emmanuel, né? Emmanuel, eu queria tanto
uma palavra de Maria, né? Aí Emmanuel fala, poxa, Chico, mas é Maria? Não tem um outro espírito? É que é Maria mesmo? Ah, Emmanuel, aí eu estou tão triste aqui. Acho que só Maria para me consolar. Será que Maria me enviaria algumas palavras por todo esse sofrimento que eu estou passando? Ah, Chico, eu vou fazer aqui o seu pedido, mas eu não sei se Maria vai vir, né? Se você pedisse um outro, né? Mas Maria, né? Bom, aí passou uns dias, aí Emmanuel falou, olha, Maria lhe mandou a resposta. E Chico veio todo contentinho, né? Nossa, que legal! O que aconteceu? Dê a carta de Maria, ele queria saber a carta. O que Maria dizia a ele para ele poder passar por aquela situação toda de dificuldade? Não, Chico, não tem carta nenhuma aqui, não. Ela só mandou de dizer o seguinte: o que ela mandou dizer? Isso também passa. Só isso. Ela mandou dizer isso também passa. E é assim na nossa vida, gente. Às vezes nós não precisamos de grandes explicações para os nossos sofrimentos. Vamos guardar essas palavras. Isso também passa e vamos confiar em nosso Deus, confiar em Jesus e confiar nas nossas vidas, né? Em tudo aquilo que nós estamos passando. Porque tudo o que nós passamos tem um porquê. O mal que acontece em nossa vida tem duas origens, ou na nossa vida presente ou na nossa vida passada, mas é consequência dos nossos próprios atos, nunca castigo de Deus. Por isso que é importante nós estudarmos a doutrina espírita. A doutrina espírita não faz apologia ao sofrimento, mas ela nos dá uma explicação, o porquê do sofrer, para que possamos sofrer com resignação, com coragem e com fé. Muito bem. E com o início das perseguições aos seguidores de Jesus, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor de seu filho. Na realidade, o que estava acontecendo naquele panorama da época? Roma estava perseguindo os cristãos, perseguindo todos aqueles que seguiam Jesus. Aquela história que todos nós conhecemos, né? Então, Maria recebeu a notícia de que muitos seriam presos naquele momento, iriam serem jogados nas arenas para os leões, né? Muitos seriam queimados vivos, como os circos de Roma, e tudo em nome do seu filho, né? Isso a deixou muito triste, né? Aí, Maria, nas suas meditações, naquele momento que ela estava em meditação, ela viu o vulto de um pedinte. Alguém bateu à sua porta. Ele disse assim: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção, né? Então, naquele momento de tristeza de Maria, ela estava pedindo, apareceu lá um pedinte, né? E mais uma vez ela teve que parar a sua oração e foi atendê-lo, né? Muito bem. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. Era um estranho, mas no fundo transmitia simpatia. Então, o peregrino, né, lhe falou do céu, confortando-a delicadamente, comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Naquele momento, o que ela percebeu? Que normalmente todos chegavam ali para que ela consolasse, e aquele transeunte, aquele peregrino, a estava confortando com as suas palavras, né? Muito bem. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçurosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvir aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Ela ficou emocionada com aquele transeunte, com aquele mendigo, com aquele peregrino, né? Algo mudou dentro de Maria, né? Pois bem, foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Era Jesus, gente. Jesus a foi visitar. A foi visitar
pelas vestes de um mendigo. Aí eu faço uma pergunta. Será que nós já recebemos essa visita? Será que nós já destratamos o Cristo em nossas vidas? Essa pergunta fica para cada um de nós. Bom, ele disse assim: minha mãe, venha aos meus braços. E Maria, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram, porque ela olha as mãos, né? Ela olha os pés, ela olha o ferimento no seu coração, ela olha o machucado em sua cabeça e ela verifica que ele é o Cristo, o seu filho. Muito bem. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo, felicidade, e no ímpeto de amor fez um movimento para se ajoelhar aos pés do Cristo. Quem que não faria isso? Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e beijá-los com ternura. E ele, Jesus, porém, o Cristo, levantando-se, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: ele: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Vocês entendem a importância de ser mãe? Não compreendem? O Cristo, o puro dos puros, ajoelhou-se à sua mãe. Quer uma exemplificação mais importante do que essa, sobre o que é ser mãe? Venho em nome do meu Pai, pois Ele quer que você seja, no meu reino, a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura, alegria. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. Maria é como se tivesse tido um AVC. Ela ficou paralisada, não conseguia mexer mais um músculo do corpo. E escutava uma voz ao fundo, como se anjos entoassem sons e a saudassem, né? Foi algo assim quase que imediato ao convite do Cristo. Muito bem. Ao outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava, e numa inolvidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. E Maria desencarnou no dia seguinte, a visita do Cristo. Acabou? Não, aqui inicia praticamente uma nova aula, né? Aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria, com as boas-vindas no seu reino de amor, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação. Gente, foram buscar Maria. Imagina essa paisagem de anjos, multidões de entidades angélicas a cercavam cantando os hinos de glorificação. E ela, saudosa do seu filho, queria ver Jesus. Qual mãe que não correria aos braços do seu filho? Jesus não estava ali, ela queria ver Jesus. Mas ela era quem? A Santíssima, né? Nossa mãe. Olha a atitude dela. Então, experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, sendo levada, desejou rever a Galileia com seus sítios preteridos. Ela quis voltar aonde ali ela viveu com Jesus e bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzisse à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza, para que ela pudesse recordar um pouco da sua vida. Muito bem.
Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração e já a caravana espiritual se dispunha a partir. Vamos, Maria! Quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus, ela disse: não, eu ainda quero ir àquele local onde muitos sofrem em nome do meu filho. E mais alguns momentos o seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Ela foi nos calabouços, ela foi visitar aqueles que seriam jogados na arena. Então penetrou os sombrios cárceres, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes, esperando a morte. E os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido, com a presença espiritual de Maria. Quantas vezes, gente, às vezes nós estamos sofrendo, passando por um momento de dificuldade e a gente sente o nosso coração que está amargurado, né? Um consolo. Será que não existem anjos também ao nosso lado? Sim, vamos abrir mais os nossos ouvidos, né? Deixar os nossos olhos abertos, escutar mais, né? Bom, então os condenados experimentaram no coração um consolo. Olha só o que acontece. Espalhou a caridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciões que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no evangelho do reino toda a sua esperança e que confiavam em Jesus. Iam ser mortos por isso. Maria aliviou-lhes o coração e antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene que possuía ela para lhes dar, o que ela tinha que poderia deixar a eles antes de ir para os céus. Muito bem. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. O que ela poderia deixar? Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Cante. Gente, por que nós cantamos no nosso centro? Por que muitas igrejas católicas cantam, igrejas evangélicas cantam? Percebam quem foi que iniciou com isso. De olhos estáticos, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Essa moça começou a cantar, lembrar de Jesus, e daí a instante seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Olha o que Maria fez. Um momento de dor. E logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Humberto diz assim: por essa razão, meus irmãos, quando ouvides o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é algo assim que não tem como medir a importância de tudo isso. Maria, no seu momento de maior saudade do Cristo, pede para visitar os cárceres dos que sofrem e deixa para nós um presente. A música, a canção. No momento de dor, cante, gente. Cante e lembre do Cristo. Porque somente assim nós vamos conseguir superar os momentos difíceis de nossa vida. Quem tem Cristo no coração não está sofrendo com tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo. Pelo contrário, está aprendendo. Está aprendendo o que é fraternidade, o que é solidariedade, o que é cuidar do outro, a importância de que nós não estamos sós nesse mundo, nos dando coragem, fé, esperança,
para que possamos continuar sempre juntos, para que consigamos partir sempre acompanhados por Jesus. Obrigado, gente, pela atenção, por mais esse livro. Quem puder ler, leia novamente. Eu acho que vai ser muito importante para todos nós, né? Eu vou interromper aqui, nós já estamos quase terminando. Deixa eu ver, está faltando aqui praticamente 2 minutinhos. É o tempo para nós fazermos uma prece. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que sempre esteve junto, prestigiando aqui o nosso trabalho, o nosso grupo. Semana que vem nós estaremos com uma nova aula, um novo tema, que depois eu passo para vocês nos grupos, ok? Mas estou muito feliz, estou com o coração muito feliz por estarmos encerrando mais um trabalho do Grupo Espírita Paz e Luz. Obrigado ao grupo, obrigado ao Tadeu, que nos dá essa oportunidade, né, de trabalhar. E que possamos trabalhar cada vez mais, com mais força, não somente através das aulas, mas mostrando através dos nossos atos, do nosso trabalho. Essa é a verdadeira prece. É quando nós trabalhamos em prol do nosso próximo. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais essa chance, por mais esse aprendizado, por conhecer um pouquinho mais sobre Maria, que possamos valorizar ainda mais as músicas presentes nas casas de oração, na nossa própria casa. Vamos lembrar de Maria, fazer-lhe uma prece, porque é por ela que existe essa música. É por ela que tantos corações são abençoados. Obrigado, meu bom Deus, que possamos seguir em frente. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado por estarmos aqui juntos. Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma excelente noite, uma excelente semana. E que possamos estarmos juntos novamente na quarta-feira com o Tadeu, no estudo do livro Fonte Viva. Que possamos estarmos juntos na sexta-feira, também em continuidade ao tema da quarta, mas buscando informações no Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus abençoe a todos. Um beijo em vossos corações. Que assim seja.